Agora uma aula sobre doenças virais com Rodrigo Berratti. Conhecimento em forma de vídeos. É hoje uma aula especial sobre vírus. Você verá então os tipos de vírus principais. Veja lá. Começaremos então com a análise das principais doenças. Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Que maravilha! Veremos hoje os principais vírus que acometem os seres humanos. Infelizmente não há tempo para vermos os vírus que atacam plantas, que atacam outros seres vivos unicelulares, protozoários e bactérias. São os bacteriófagos, por exemplo. Nesse capítulo hoje, nesta aula, veremos só vírus que atacam seres humanos. Claro que esses vírus que atacam seres humanos, muitos deles são provenientes também de outros animais, como frangos, porcos, galinha, aves em geral, cavalos, cachorros, gatos e etc. Nós veremos que existem outros animais que também podem ser hospedeiros, como morcegos, antílopes, ratos, gorilas, chimpanzés. Bom, então normalmente os vírus também são zoonoses, ou seja, esses vírus são transmitidos através do corpo de animais para o ser humano. Bom, na aula de hoje, meus queridos e minhas queridas, veremos a importância do estudo desses seres que não são totalmente vivos perante a biologia. Alguns biólogos, por se tratar de afetar a vida, acreditam que os vírus são vivos. E outros, como eu, acreditamos que os vírus são maquinários biológicos dissidentes, vamos dizer. São insurgentes biológicos. Essa palavra surgiu agora. São insurgentes biológicos. Ou seja, o que quer dizer isso? São máquinas biológicas que se autoprogramam para infectar outras células que não são totalmente vivas. Ou seja, em outras palavras, os vírus precisam de células para a sua reprodução. São seres acelulares, sem células. Falem comigo, acelular. Seres acelulares, que não têm células. E são parasitas que entram dentro das células obrigatórias. São parasitas intracelulares obrigatórios. Não conseguem se reproduzir por conta própria. E por isso não tem todo o metabolismo da vida. Interessante. Bom, aqui vocês podem ver alguns vírus importantes, como o vírus da gripe, o HIV, a formação de vacinas. A vacina, por exemplo, do H1N1, ela é feita com ovos. Injeta-se o vírus em ovos de galinha, aquece ao aquecimento desses ovos e aí a desnaturação da cápsula do vírus, que a gente vai ver já já, e aí formam-se então vacinas atenuadas. O que seria isso, professor? Vacinas atenuadas são vacinas criadas contra vírus, bactérias e outros seres vivos que são degradados, esses seres vivos que promovem a doença, pelo calor, por agentes químicos, por ultravioleta, agentes físicos e outros, tá? Então a gente consegue criar então partes desse vírus, dessas bactérias que vão atuar no nosso corpo, e o nosso corpo vai criar anticorpos contra esses seres vivos. E aí cada tipo de vírus vai ter uma regrinha específica, etc. Mas o que vocês vão aprender hoje, especialmente, quais são as doenças causadas por vírus, quais são os modos de atuação dos vírus e um caso importante que é o HIV. A gente vai ver em detalhes como o HIV funciona, que é um retrovírus. Então a gente vai ver que existem vírus de RNA, vírus de DNA e nunca os dois. Raras exceções. Tudo em biologia tem exceções, mas no ensino médio vocês vão acreditar em mim, que não está totalmente correto, mas o que vai cair nas provas do vestibular e do Enem, é que os vírus ora são de RNA, ora de DNA. Nunca os dois.
ser humano, os animais em geral, as plantas e os seres vivos unicelulares e pluricelulares têm RNA e DNA. Só os vírus que não. Os vírus ou são de RNA, por exemplo, o HIV, ou são de DNA. Exemplo, sarampo, tá? Então é isso que a gente vai ver hoje. Bom, então tem dois tipos, né, professor? Né, Rodrigo? São dois tipos, com DNA e sem DNA, com RNA. Então você tem dois materiais genéticos. Então tem vírus de DNA e existem vírus de RNA no seu interior. Na parte de fora, a maioria dos vírus tem cápsula proteica. Tá? Então, basicamente, um vírus simplesinho, ele vai ter um material genético envolto de uma cápsula, o capsídeo proteico. Tá? Então, aqui dentro tem o material genético e, por fora, uma cápsula que protege esse material genético. Tudo bem? Bom, aqui vemos uma foto desse inimigo invisível. Os vírus são invisíveis. Eles têm diâmetros de nanômetros, tamanhos de micrômetro, no máximo. O Ebola é um dos maiores vírus, micrômetros. Normalmente é nanômetro. Então a escala dos vírus é de 1 bilionésimo de metros. São extremamente pequenos e é isso que você deve lembrar. Bom, aqui mostra uma pesquisadora do CDC lá em Atlanta, na Geórgia. Tá? Essa pesquisadora, ela está trabalhando então com o vírus Ebola. Veja aqui, ó. Ela aqui, oi, tudo bem? Né? Ela está aqui, né? Então veja lá. Ela está com uma roupa pressurizada que não entra em contato com o ar da sala. A sala também é especial. É uma sala com um prédio separado de outra área. O CDC é um centro de doenças americano, um dos maiores do mundo, né? E esse centro ele tem alta periculosidade, então é o BSL-4. Então é uma categoria altíssima, um alto poder de problema. Varíola e ebola estão nesse caso. A varíola foi erradicada no mundo todo, porém existem ainda cepas em Atlanta, em Moscou e em Londres. Possivelmente na China. Ninguém sabe. Bom, outra coisa interessante é que os vírus podem ser transmitidos de contato direto. A pessoa espirra, a outra está aqui, né? E recebe esse espirro. Patim! Né? Carnes cruas. Veja lá, na África, no oeste da África, existem pessoas que comem carne crua, in natura. E sem higiene, elas ficam ao relento, sem refrigeração. Bom, existem outros modos de transmissão, como contato direto, como já havia falado, aperto de mão, beijo na boca, e etc. Falta de higiene, não lavar a mão. Lavar a mão é um dos processos mais importantes para você sobreviver mais. Vocês sabiam disso, pessoal? Uma das coisas mais importantes que o ser humano faz é lavar a mão. Porque a mão é onde a gente toca tudo. Toca os seres vivos em geral, inclusive os vírus. Um dos maiores vetores de doenças dentro do nosso corpo é a mão. Saneamento básico, também é importante. Transmissão sexual. Está lá, troca de líquidos. E é aí que ocorre infecção. AIDS, HIV. AIDS pode acontecer. Quem tem HIV não necessariamente tem AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Mas o HIV ele é transmitido através de sangue, troca de seringa, pessoas que se drogam, contato com sangue. A saliva não transmite AIDS. Mas é claro que um dentista usa luvas, porque ele pode se contaminar com o sangue da boca. E assim sucessivamente. Vocês já viram luta de boxe, né? O juiz usa luvas, porque os caras começam a sangrar. Um bate no outro, sangra. Luta de MMA também é a mesma coisa e etc. O médico, quando ele vai atender alguém, se ele vai operar alguém, ele tem que usar luvas, porque ele pode se contaminar com HIV. Transmissão materna também ocorre com a mãe e o bebê. Existem micro lesões na placenta que podem, então,
trocar sangue, o bebê e a mãe, e aí causando HIV infantil. Mas nem sempre isso acontece. Então, prevenção, camisinha, lavagem das mãos e substâncias, roupas protetoras, evitar o contato. Na Ásia é muito comum as pessoas usarem máscaras, no Ocidente quase não se usa. Hong Kong, na China, no Japão, Malásia, esses países na China, como já falei, Vietnã, Tailândia, eles usam, as pessoas usam, quem está gripado usa máscara. A gente já não tem esse rigor aqui no Ocidente, né? Bom, quais as formas de infecção dos vírus? Bom, os vírus eles são sorrateiros, eles podem entrar diretamente por penetração, ó, entram na membrana da célula, normalmente uma célula em que o vírus vai então entrar para liberar seu material genético e aí atacar a célula. Eu costumo dizer em aula que um vírus funciona como um pirata celular. Ele entra dentro de uma fábrica, por exemplo, que constrói carros. Manda o seu software, que é o DNA ou RNA, para essa fábrica construir vírus. É isso que ele faz. Então, uma célula, por exemplo, de defesa do corpo, que produz anticorpos, ela, em vez de produzir anticorpos, passa a produzir vírus, cápsulas de vírus, etc. Então o vírus é tão filho da mãe, ele é tão sorrateiro, invisível, que ele entra dentro das nossas células, quietinho, sem fazer um barulho, nada, invisível, nosso corpo demora a perceber muitos casos. Ele transforma os os ribossomos, que produzem proteínas, para produzir proteínas para eles. Eles injetam DNA dentro do nosso DNA, que passa a produzir proteínas de vírus. Do HIV vai mais longe ainda. É um vírus de RNA que se transforma em DNA para atacar a nossa célula, que é de DNA. O nosso software da vida é o DNA. E aí atacar a gente, produzindo milhões de vírus que vão explodir as nossas células, matando, criando a lise celular. Beleza? Bom, então o vírus entra, libera seu material. Liberou o material. Esse material é o vírus, o genoma viral. Ele vai atacar o núcleo das células hospedeiras. Aqui é uma membrana de fusão. Ela tem gordura em volta, glicoproteínas, como o HIV. O HIV faz isso. Ele se funde com a membrana que é lipoproteica. Não é? Membrana das células humanas, por exemplo, tem gordura. E esse vírus, filha da mãe, o HIV, ele também tem gordura na membrana. Ele tem uma membrana com glicoproteínas e uma biocamada lipídica quase. Tá? Um envelope que engana o nosso corpo. Na verdade tem proteínas e gordura. Normalmente glicoproteínas, né? Dessa membrana. Normalmente feita de glicoproteínas, né? Bom, engana essa membrana lipídica. Na verdade, os vírus não têm lipídio, né? Eles têm, então, glicoproteínas, nesse caso. Bom, e aí injeta o material e vai afetar o corpo daquele jeito que eu te falei. Se a célula faz enzimas, ela para, stop, e começa a produzir vírus, só vírus, até ela morrer, explode. E é isso que acontece. Tá claro, gente? Maravilha. E aqui, a endocitose, engolido, né, englobado o vírus, aí o vírus entra lá dentro do corpo, da célula. E aí infecta a célula, produzindo somente vírus. Existem também vírus envelopados, como esse que eu falei. E ele vai se unir, então, à membrana do hospedeiro e vai liberar o capsídeo, vai se desfazer as glicoproteínas em volta. Tá? Então tá aí, ó, aqui o HIV, ele entra dentro, ele se conecta aqui com a CD4, que é o receptor de CD4, e ele manda abrir. Abra de sésamo. E aí abre a membrana. Abre e ele entra lá dentro. Olha que sem vergonha, como se tivesse uma chave entrando num prédio que não é dele. Aí libera o material genético e depois vai infectar o corpo.
Então, de modo geral, o HIV ele entra, é reconhecido pela célula, libera a sua cápsula com RNA inicial. Esse RNA se transforma em DNA viral, que aí é inserido no nosso DNA. E aí ele passa a produzir novos vírus usando aí a membrana da célula nossa. Mais especificamente, olha o que o HIV vai fazer. Mais detalhes para quem quiser se aprofundar. Quem não quiser, pula. Ó, aqui o HIV ele se liga então com receptores da membrana, o CR5 do CD4, que é um linfócito, célula de defesa. Tá? Daí o que ele vai fazer? Vai abrir a portinha, vai entrar aqui, vai se comunicar com o nosso receptor, e o receptor, abra a membrana. E aí abre a membrana e o vírus, filha da mãe, entra dentro da célula. Tá? Aqui uma coisa muito interessante, o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, ele causa a queda da defesa do corpo, porque ele mata células chamadas linfócitos CD4, que são essas células que eu mostrei agora há pouco. Veja lá, o HIV entra, ataca, ele é reconhecido, abre o portãozinho, entra, libera o RNA, depois uma enzima vai produzir DNA viral, que vai se unir ao DNA humano, chamado provírus. Depois esse provírus vai produzir RNA mensageiro, que vai produzir nos ribossomos, cápsulas de vírus e novos vírus. Então o vírus é muito complexo, veja lá. Ele tem várias partes, reconhecimento, ele engana o corpo da gente de tudo que é jeito, tá? Então ele tem RNA como material básico, o vírus HIV, tá? E consegue, com uma enzima chamada transcriptase reversa, transformar RNA em DNA viral, que depois vai atacar o DNA humano, chamado provírus. Tá? Então olha que safado, ele transforma RNA em DNA. Ó. Essa enzima transcriptase reversa vai fazer isso. Então a ação da transcriptase reversa é transformar RNA em DNA. Por quê? Porque as células humanas têm DNA na sua composição. Então o RNA não ia funcionar, certo? Então ela precisa atacar nosso corpo diretamente, então, transformando o RNA em DNA. E esses vírus que fazem isso são chamados retrovírus, tá? Usam uma enzima chamada transcriptase reversa para transformar RNA em DNA viral e aí comandar as nossas células. Para produzir o quê? Mais vírus de HIV. Aqui isso tem momentos de latência, tem incubação que demora meses. Tá? Bom, resumo. Os vírus muitos podem ser letais, como o HIV, como o vírus da gripe. E eu vou contar um pouquinho da história dos vírus. Rapidamente falando, os vírus foram descobertos no século XIX por Dmitry Ivanovsky, 1892. Já existiam hipóteses, os franceses, Pasteur já falava que existiam seres vivos. Martinus Beijerinck e outros pioneiros, Löw, da Alemanha, descobriram vírus. Tá? Só em 1930 foi observado pela primeira vez. Hein? Por isso que eu falo que esses caras foram geniais. Né? Outra coisa importante, os vírus são conhecidos desde a antiguidade, desde que o homem é homem. A varíola é um caso, matou milhões de pessoas, e é uma doença bem conhecida na antiguidade. Causa pústulas na pele, hemorragias horríveis, a pessoa morre. E a primeira vacina do mundo, feita em 1896, usando varíola de vacas, que quer dizer vacines, que vem o nome vacina, da vaca. O nome vacina deriva de vaca, em latim. Foi feita então a varíola. E depois, em 1977, foi totalmente erradicada a varíola no mundo. Tá? A poliomielite também.
Bom, a rubéola é uma doença que ataca cria vermelhidão, por isso o nome, rubro, rubéola. É direta, há uma transição direta no bebê, na gravidez, pode provocar anomalias no feto nos primeiros meses. Existem vacinas. A vacina para a rubéola ele é extremamente importante, tá? Porque ela vai, então, a SR, sarampo, cachumba e rubéola. E também as mães, as grávidas, recebem vacina. Cachumba. A cachumba é uma doença também muito comum, afeta comumente as glândulas salivares, parótidas, pode afetar gônadas, ou seja, testículo e ovário, causar infertilidade em homens, desculpe, e pâncreas, tá? A cachumba transmissão direta, gotículas de saliva, e tem vacina contra a cachumba. Eu já tomei, as crianças tomam vacina contra a cachumba também, né? É muito importante, normalmente com 12 meses, tá? Bom, varíola é uma doença gravíssima, extinta já da humanidade, porém, como eu já falei, existem 3 lugares do mundo que se armazenam a varíola, e talvez secretamente em outros países. Rússia e Estados Unidos, é conhecido, e Inglaterra, armazenam cepas de varíola para uma futura produção de vacina se um dia a varíola voltar. Existem casos esparsos na Índia, Bangladesh, hoje Mianmar. Gripe. Gripe H1N1, extremamente importante, grande virulência. Existe a gripe aviária, H5N1, H7N5 e outros tantos, normalmente na Ásia, né? E uma das gripes mais perigosas de todos os tempos, nos últimos 100 anos, que foi a gripe espanhola. A gripe espanhola, meus amigos e minhas queridas, meus queridos, matou de 1918 a 1919 nada mais, nada menos do que 60 milhões de pessoas aproximadamente. 50 a 60 milhões, ou seja, 5% da população mundial. Acredita-se que porque no final da Primeira Guerra Mundial, milhões de corpos de soldados expostos a animais têm então passado de porcos para seres humanos, ou mesmo de aves para seres humanos. Porque porcos e aves, cavalo, cachorro, têm gripe também. E essa gripe pode, por mutações genéticas, acometer o ser humano também. O ser humano pode ser acometido por essa doença. Então é muito interessante que nós saibamos que doenças agora, como o ebola, por exemplo, podem se tornar pandemias. E a maior pandemia conhecida da Idade Moderna, além da peste, que era causada por bactérias, Yersinia pestis, o xixi do rato, que é outra coisa, aqui estamos falando de vírus. O vírus mais letal dos últimos 500 anos foi, então, a gripe espanhola e a varíola. Tá? A varíola também, acreditam os médicos, historiadores de medicina e de biologia, já tenha matado mais de 1 bilhão de pessoas ao longo da humanidade. A varíola e a gripe, só para vocês terem uma ideia. Tá bom, queridos? O ebola também é uma doença gravíssima. A gente fez uma aula agora há pouco tempo, depois vocês dão uma olhada. Localizada principalmente na África, no Oeste, com quase 10 mil casos já noticiados aqui em 2014. Podendo se tornar uma pandemia. Ainda não é. Uma epidemia. Epi é localizado. Pan é tudo, em todo o mundo. Acredito que a gripe espanhola tenha contaminado 80% da população mundial e matado 5% da população. Eu mesmo tive um bisavô que sobreviveu. Os 2 irmãos casaram-se com a mesma mulher. Morreram. A minha bisavó casou com outro irmão, depois morreu o outro e casou com outro irmão. Talvez a gripe espanhola que me fez estar aqui. As pessoas de hoje, normalmente, são resistentes à gripe espanhola do passado. Mas o H1N1, por exemplo, é uma prova de doenças emergentes, vírus que podem se tornar extremamente virulentos e mortais. Doença de Marburg também é importante. Aqui, uma concepção artística do HIV, belíssima, mostrando as glicoproteínas. Aqui o RNA e várias enzimas que trabalham, então, enzimas, a transcriptase reversa, por exemplo. Enzimas e proteínas, né?
Então, muito legal a gente ver então como é realmente, né? Interessante. A transcriptase reversa fica aqui, aqui a gente tem o RNA desse vírus, que é o vírus do HIV, e aqui glicoproteínas que vão ter reconhecimento das células humanas. Você sabia que o HIV possivelmente veio do chimpanzé, de outros símios, outros macacos. Por quê? Proximidade genética entre homens e macacos. E o hábito de comer carne de macaco na África. Isso acreditam os arqueólogos geneticistas, historiadores de genética e médicos de saúde pública. Isso eu vi na Universidade de Harvard, num curso que eu fiz, e na Universidade de Hong Kong também, eu fiz um curso online, muito bom, recomendo a todos, que lá diz que em torno de 1930 tenha surgido o HIV por hábitos alimentares, tá? Porque no oeste da África, como eu já mostrei numa outra aula, existe o hábito de deixar comida selvagem ao relento. E ao se cortar a carne, essas pessoas se contaminam e ingerir essa carne com sangue, tá? Mal cozida, vamos dizer assim. Bom, outros vírus importantes que vocês têm que gravar para o vestibular e para a prova. Resfriado, que ataca todo mundo já teve resfriado comum, todo mundo, o mundo inteiro. Poliomielite, que causa a polio, a paralisia infantil, poliomielite infantil. Um grande presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, inclusive sou fã dele, ele teve pólio, adulto já, na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E depois faleceu no final da guerra. Muito triste, né? Ficar paraplégico. Hepatites A, B, C, D e E, aqui A, B e C. Existem vacinas. Tá? Atacam o fígado, por isso o nome hepatite. A B pode causar câncer e necessidade de transplante de fígado. C e A podem ser curadas e também o sistema imunológico pode dar conta do recado e também exterminar esse vírus. Possivelmente muitos de nós já tivemos contato, tá? Eu que muitas vezes dou aula na Amazônia devo ter entrado em contato, mas não tenho hepatite, não transmito hepatite. A maioria das pessoas são resistentes, tá? Bom, sarampo, uma doença também importante, erupções avermelhadas na pele, febre, dores de cabeça, corrimento ocular nos olhos, uso em sintomas respiratórios, né? A transmissão é direta, tá? A conjuntiva dos olhos é a principal via de contato. E tem vacina, tá? Que é tomada, vacina do sarampo, que é muito importante, que é a SCR 12 meses e outras. O ebola é uma doença emergente, uma doença de mata fechada, o ser humano está invadindo a mata onde os macacos vivem, os morcegos, mata o morcego para comer morcego na África, mata o chimpanzé e gorila para comer, antílopes, ratos, vários animais, porcos selvagens, e aí que está o perigo do ebola. O ebola é uma febre hemorrágica gravíssima, tem dificuldade de contato, é o contato direto mesmo, com sangue, saliva e suor e lágrima, tá? Das pessoas contaminadas. É extremamente perigoso, mas não tem a rapidez da gripe, por exemplo, que é pega no ar. Os contatos de sujeira de casa, metrô, ônibus, enfim, aglomerações humanas, né? O ebola é um problema de saúde pública gravíssimo, que está começando agora na década de 10, agora do século XXI. Então é extremamente importante que vocês estudem o ebola. O ebola é uma doença letal, chega a 90% dos casos no tipo de ebola Zaire, tá? Normalmente o ebola é em torno de 50% de letalidade, pelo menos o que aconteceu nessa década, mas é de 50% a 90% de mortalidade. A dengue é causada por mosquitos, a Aedes aegypti, tá? Uma doença que está incontrolável no Brasil. Nesses últimos 20 anos o Brasil perdeu o controle da dengue. O governo uma piada na área de saúde. E realmente não se leva a sério a saúde pública no Brasil.
A dengue ela se espalhou por todo o Brasil. Milhares de pessoas morrem no Brasil por dengue hemorrágica. Existem do tipo 1, 2, 3 e 4. Todas podem ser hemorrágicas, principalmente a 4, tá? Desde o primeiro contato ela pode se tornar hemorrágica. Cuiabá, vários casos. No Rio, São Paulo, né? Febre amarela é uma doença muito antiga, causada por mosquito, Aedes aegypti. A febre amarela ela causa icterícia, por isso fica amarela a pessoa. Afeta rins, fígado, coração e outros órgãos. Baço. Picada do mosquito Aedes. Tem vacina, que é tomada de 10 anos, eu já tomei. As regiões do Brasil que tem febre amarela, região centro-oeste, norte, tá? E nordeste. Basicamente, centro-oeste quase não tem mais, mas é necessário tomar a vacina, porque no Mato Grosso tem a doença. E em alguns casos espaço do interior do centro-sul. Tá bom? Mas é uma doença que tem que tomar cuidado e tem vacina então com a febre amarela. Tem nada a ver com malária, hein? A febre amarela é uma doença causada por mosquito. A malária também é por mosquito, só que o mosquito é anófilis. E a malária é causada pelo plasmodium, que é um protozoário. A febre amarela é vírus. Tudo que eu estou falando aqui são causados por vírus, tá? HIV, uma doença que causa a infecção em 40 milhões de pessoas hoje. É uma pandemia de AIDS, de HIV. Quem tem HIV não necessariamente vai ter a AIDS, os seus sintomas todos. O Magic Johnson é um caso, está controlado o HIV. Tem pessoas hoje que já vivem com um coquetel de HIV controlado. O ministro da Saúde, na década de 90, o José Serra, quebrou as patentes do coquetel contra a AIDS, foi inédito no mundo, e o Brasil é um dos maiores controladores do vírus HIV. Nesses últimos anos, teve também um aumento do número de casos de HIV no Brasil. Por isso que eu falo, use camisinha, não sejam promíscuos sexualmente, problema de vocês. Grande abraço. Bom, HPV também é uma doença sexualmente transmissível. Muitos homens que têm verruga, coisa horrorosa do pênis, podem transmitir HPV. E quem não vê verruga deve levar ao médico. O homem tem que limpar muito bem seu pênis, etc. E a mulher pode pegar do próprio parceiro. Por isso que o uso da camisinha é tão importante, tá? Uma doença sexualmente transmissível. Pode causar o HPV colo de útero, câncer de colo de útero, e existe vacina já. As meninas, adolescentes podem tomar. Raiva. A raiva é causada por cães, não só adolescentes como adultos. Cães e gatos contaminados e outros animais. Morcego também transmite raiva. Uma doença que causa hidrofobia, medo da água, né? Muito importante então saber isso. A raiva ela vai atuar no sistema nervoso central. É fatal se não for tratada. Ela é transmitida por saliva do animal infectado e seres humanos também, morcegos contaminados. Vacinação dos cães, normalmente cães, né? Gato muito raro. Em casos de mordida, observação, é necessário soro e vacina contra a raiva, tá? A herpes é o vírus do beijo, vamos pensar assim, de copos sujos, transmite por utensílios sujos. 88% da população mundial tem herpes, mas não há seus sintomas porque o sistema imunológico defende o corpo. Esse vírus ele é um vírus muito sorrateiro, ele vai ficar escondido no nosso sistema nervoso, pode afetar a pele, mucosa da boca, oral, da boca, né? Conjuntiva dos olhos, virose muito disseminada. Contato direto pessoa a pessoa, beijo, sexo, etc. Evitar o contato com pessoas e objetos contaminados, que é muito difícil de se fazer. Mas, por exemplo, se alguém na sua casa tiver herpes, reserva um copo para ele, talheres para ele, para também não contaminar todos, ou lavar muito bem lavados os talheres, né? A SARS. A SARS é uma doença emergente, é o vírus da síndrome respiratória aguda grave.
Uma doença que atacou a Ásia, chegou ao Canadá também, né? Porque lá tem muito asiático. Em 2002 e 2003. Houve um surto, então, uma doença que tem sintomas parecidos com a gripe comum e é mortal, tá? Causou tamanha preocupação entre os chineses. A população usava máscaras, transporte público, nos trens, etc. Tá? Uma doença muito grave mesmo. Do tipo da gripe espanhola. A gripe espanhola é muito pior, né? E agora uma doença nova. O Brasil foi ajudar, então, o Haiti. No Haiti existe um mosquito, também o Aedes aegypti, Culex e outros, que causam a chikungunya. Bom, essa doença vem também do Peru. Ela entrou no Brasil, talvez, ninguém sabe, não é para ninguém ter preconceito com essas pessoas. De modo nenhum. Apenas é uma constatação. Muitos refugiados do Haiti que vieram para o Brasil trouxeram consigo tanto o mosquito quanto o vírus que causa tanto os sintomas da dengue, o mesmo mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, causa artrose irrecuperável. Então, casos graves. E o que a gente percebe é que a saúde pública no Brasil, o sistema de saúde pública, ninguém está resolvendo nada. Está cheio de piscina abandonada em São Paulo, no Brasil inteiro, e ninguém está fazendo nada. Muito balde de água, muito copo de vaso na chuva recebendo água. Eu mesmo às vezes vi meu quintal com um copinho de água, tive que correr lá e tirar. Então, calhas que entopem, formam viveiro para mosquito. Usem borra, não vai falar outra coisa, borra de café, põe em plantas que tem Aedes aegypti, mata as larvas do Aedes aegypti. Muito fácil matar as larvas do Aedes aegypti. Borra de café, não é outra coisa, hein, gente? Cuidado. A borra do café, tá? Então tá aí, falamos bastante dos vírus. Doenças emergentes estão surgindo, como o Ebola, muito perigoso. O Brasil e o mundo têm que tomar muito cuidado. A OMS está de olho, né? A Organização Mundial de Saúde. Existem outros vírus que podem acometer a gente, principalmente na China, na Ásia, que a criação de aves pode disseminar doenças terríveis, por falta de higiene em muitos casos, tá? Então tá aí, um grande abração para vocês e espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Tchau, tchau, até as próximas aulas.